Bom dia, com muita alegria para você que está em casa, você talvez está se preparando para sair hoje aí para trabalhar. Olha aí, não se esqueça de fazer aquela oração, né? Pedir a Deus proteção, pedir a Deus pelos seus negócios e pela família que fica, né? Pela esposa, pelos filhos, né? Pelos parentes também que talvez devem estar longe, um irmão que mora numa vila, mora em outra cidade, um grande amigo que você gosta, um amigo de trabalho, um amigo de infância, um grande amigo que você preza mesmo, uma pessoa que você tem consideração, que você tem carinho, você tem respeito, porque você tem que entender sempre, meu amigo, minha amiga, que é através dessas fortes amizades que a gente se mantém vivo, que a gente se mantém fortalecido. Imagina você vivendo em um deserto, vivendo em uma mata fechada, sem ter amigos, sem ter nada, sem ter ninguém para te acompanhar, te dar a direção, somente os pássaros cantando, o barulho, né? O jacu, quá, 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 lá no meio do mato, e você tá perdido ali no meio daquela mata, você em um deserto, sem água, sem nada, só poeira nos seus olhos, sem uma direção exata aonde você vai encontrar um abrigo, ou talvez você em uma chuva numa estrada, né, que você não sabe para onde você vai, uma chuva super forte, muitos relâmpagos, né, e muito barulho, muito trovão, você fica completamente desesperado. Então é por isso que eu digo que nós temos que estar sempre juntos, porque é através das ideias daqueles que estão dos nossos lados que a gente sempre se anima, porque dificilmente o mal leva todos de uma vez só, né? É difícil, né? Só se acontecer, se estiverem dentro de um avião, dentro de um barco, talvez, né? Em um lugar todos camuflados, pode acontecer uma grande tragédia e se perderem todos de uma só vez, né? A minha mensagem de hoje é a seguinte: eu quero falar aqui sobre essa tal de liberdade, né? Desse Petraia, o tal do Lula. Bom, gente, uma coisa eu tenho que dizer para vocês aqui. Sinceramente, eu tenho que falar, não tem outro jeito para comentar sobre este assunto. O que eu acho, eu como um homem de Deus, caminhando na luz, eu acho, gente, que o mal ele trabalha tipo, ele tá sempre batendo numa porta, pá, 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 pá. Se a porta ela é resistente, ela não abre, ela também não dá espaço, ele vai bater em outra porta, ele vai em outra porta e assim consecutivamente, batendo de porta em porta, até encontrar uma porta frágil, que ele possa penetrar, né, e se apoderar daquela porta, daquele lugar, daquele ambiente. É o que está acontecendo hoje na nossa política, né? Você viu o quanto que a justiça ela é falha, né? Se ela fosse a justiça correta, ela teria mantido Lula na cadeia. Até hoje Lula estaria lá, né? E teria também prendido muitos outros, prendido aí filhos de Lula, Aécio Neves, muitos outros aí, né? Que estão aí no caminho da prisão. Não tem nada disso, gente, de quem é preso, de quem é condenado, reclamar do ambiente de onde está preso. A falha está aí no nosso país, é no ressarcimento da União, né? Porque nesse país, quem rouba aqui nesse país, parece que tem vantagem, né? Porque eles roubam, eles são descobertos e talvez se vão para a cadeia, ficam lá. Tem deles que é aposentado com a nota grande, todo mês esse dinheiro cai na conta do camarada.
Já pensou uma situação dessa? O camarada que não tem nada, o cara tá preso lá, o cara tá lascado. Mas o cara que tem aposentadoria, tem outros negócios que roubou aqui fora, ele consegue se manter lá dentro. E através dessas coisas, a situação financeira, ele arruma advogados que vai cutucando na Constituição e também na Justiça, até que ela acaba se afrouxando. Isso aí, gente, dá pra gente, às vezes, acreditar que o crime compensa nesse país, né? Porque é o seguinte, como é que pode um camarada condenado, né? Se eles já marcaram segunda instância, em duas instâncias o cara perdeu, vai preso e acabou. Agora, se soltou esse tal de Lula, ladrão aí, esses caras aí soltaram, vai ter que soltar também um monte também de pessoas que estão condenadas lá também na segunda instância. De repente eles fazem terceira instância, o cara é condenado de novo, aí eles inventam uma outra coisa também para que o camarada seja solto. Esse nosso país, ele tem que tomar uma direção exata, gente. Tem que tomar uma direção nesse país, tem que tomar direção principalmente na justiça. A nossa justiça, ela tem que ser correta para todo mundo, né? O camarada foi descoberto em uma coisa errada, como eu disse sempre, ele é que vai pagar por aquilo. E o que roubou, né? O que ele tem, os bens que ele tem, que foram roubados, que foram adquiridos com dinheiro roubado da União, roubado do povo, esse dinheiro teria que voltar de novo pro cofre. E por que não volta? Aí que tá a história. A gente não consegue ver nada nem saber do que está acontecendo neste país, né? As eleições no nosso Brasil, ela teria que ser no papel, porque sendo no papel, dá para conferir. Essas máquinas não dão certo. Aí então o que acontece? Tinha que ser sempre no sistema, os papéis, bilhetinho ali, como fosse o jogo do bicho. Que é o jogo do bicho, ele tem o resultado na mão. Né? Você faz o jogo de bicho lá, os caras com a maquininha te dão o resultado para você. Né? Você põe um crédito no celular, sai ali para você. Você vai ao supermercado, sai a notinha para você. Por que na votação eleitoral não poderia ser assim, né? Então, isso aí é tudo falcatrua, é tudo sacanagem. Que tem muita gente se sobrepondo sobre isso e está se dando bem essa sacanagem, né? Então, tem tudo isso. Se esse país continuar assim, gente, nós estaremos completamente perdidos, caminhando para o fosso. É claro que isso é uma coisa que na verdade, já mandada por Deus. O fim do mundo já está escrito que o fim do mundo vai chegar. Ninguém vai poder fazer nada. Mas nem mesmo assim, nós poderíamos cruzar os braços e deixarmos acontecer. Deus tem que estar sempre de olho, Ele está sempre de olho na gente, para saber qual é o esforço que a gente faz para continuar nessa terra. Que se a gente cruzar os braços e deixar que aconteça, vai acontecer mesmo. E o que está acontecendo nesse país. O nosso Brasil, ele tem tudo para crescer, para ser um grande país, né? Com sua gente bastante estudada, bastante educada. Desde que nós fechemos nossas portas para que não venham muitos estrangeiros para cá, né? Porque um estrangeiro dentro de um outro país, ele não vai fazer nada por aquele país, de jeito nenhum. Ele vai querer tirar daqui e levar lá para o país dele. É assim como você tem um parente dentro da sua casa. Você casa com uma mulher que ela tem filhos, tem ex-marido, né? Aí o que acontece? Ela vai tirar de você e vai levar para lá. Essa é uma coisa para fortalecer o lado de lá, a essência dela, onde ela nasceu, onde ela cresceu, onde ela viveu. Ela dificilmente vai puxar para o seu lado. Assim é o estrangeiro ele nunca vai fazer alguma coisa para que o país aqui cresça. Ele vai tirar daqui e levar para o país dele. Assim, político estrangeiro metido na nossa política aqui, né? É ministro não sei do que, ministro não sei do que. Esse dinheiro, gente, vai tudo lá para fora, para o país deles. Eles investem lá porque o país deles, às vezes, tem mais necessidade. E eles querem se mostrar grandes lá, para que os seus nomes, sobrenomes de família, que fiquem lá por cima do auge, né?
o Senhor da carne seca, e todos acabam conhecendo, dizendo como fosse um guerreiro que saiu do país dele e veio e venceu em outro país. Então, quer dizer, nós nunca podemos, gente, deixar de acreditar em nós mesmos. Nós temos sempre que fazer com que essa nossa justiça seja uma justiça de verdade, né? E se esse tal de Lula continuar por aí, ele vai fazer a maior lambança nesse país. Ele vai sair por aí dizendo que é candidato disso, candidato daquilo, candidato daquilo. Pode formar talvez até uma grande quadrilha para tentar, né, desvencilhar o governo, desconjuntar o governo que está ali aí trabalhando, o governo Bolsonaro. Então, a justiça teria que ser feita, né, de verdade, verdadeiramente para todos. Então, fica essa lambança toda. Põe pro cara, tira o cara, tira o cara. Teve um trabalho danado para prender, né, essa criatura e agora soltou de novo. Agora eu quero ver, né, se eles tirarem essa terceira instância, se realmente vão atrás dessa criatura e vão colocá-los de novo atrás da grade. Vamos ver se vai acontecer essa história aqui nesse país. Esperamos que o nosso país ele consiga se sobrepor sobre todas essas dificuldades que nós estamos passando hoje. E a nossa justiça abra os olhos de verdade e passe a condenar realmente a quem tem o direito de ser condenado e fazer com que ela realmente prevaleça em nosso país aqui, que é esse nosso lindo Brasil, né? Essa bandeira verde e amarela, branca, azul, cor de anil do meu Brasil. Sabe o Brasil? Escureceu, escureceu, e lá vou eu, de camisa verde e branco na avenida, pra cantar e pra sambar. Sua com força este carnaval. Vem cá, meu povo, pra cantar. Vem cá, meu povo, pra sambar. Saudar a deusa da Bahia. Clementina já se foi, aqui ela deixou todo amor e inspiração na bandeira verde, amarela e branca, cor de anil do meu Brasil. Sabe o Brasil, sabe o Brasil, sabe o Brasil. Bom dia para vocês, que Deus abençoe aí todo mundo, um bom trabalho e com o Brasil no coração, e que a nossa justiça levante, abra os olhos e condene a quem realmente merece condenar. Um forte abraço. Globo Periférico TV World Brasil, bastante simples, bastante objetivo, mas vale a pena você prestar atenção. Alguma coisa você vai aproveitar. Um ótimo dia para toda a família. Tchau, tchau, gente!